O cinema novo foi um gênero cinematográfico exclusivamente brasileiro, de grande importância para a história da sétima arte no país, que foi estabelecido na segunda metade do século XX, através de filmes como O Rio 40 Graus. Porém, podemos resumi-lo em uma simples frase: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas o que isso quer dizer? Eu te digo, se trata da proposta fundamental do movimento. Pode-se dizer que esse período foi a consolidação do cinema independente no país, em que, sem a necessidade de equipamentos e produções milionárias, o cineasta se propunha a fazer filmes com completa liberdade criativa, desafiando o império hollywoodiano no Brasil e afora. Os temas em destaque na época se resumiam no intelectualismo e na igualdade social, que podem ser percebidos em diversas produções, além, é claro, da completa oposição ao cinema até então produzido, que consistia em musicais, comédias e épicos, que eram normalmente os filmes de maior destaque nas bilheterias. O Congresso Paulista de Cinema Brasileiro de 1952 foi fundamental para essa mudança nas produções cinematográficas da época. Nesse congresso foram discutidas opções viáveis para atender a demanda de filmes no país, nos levando de volta ao fundamento do cinema novo. Procurar mostra que os filmes que mais influenciaram o maio francês foram Prima de la Revolution de Bernardo Bertolucci, La Chinoise do Godard e Terra em Trânsito. E quem poderia representar melhor o gênero do que o próprio criador da frase? O cineasta Glauber Rocha. Ele foi um quase advogado, crítico e diretor de filmes que se consolidou no cenário do cinema brasileiro a partir de sua primeira obra, Barra Vento, de 1962, seguido de clássicos do cinema novo como Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Filmes esses que podem ser considerados como alguma das maiores referências cinematográficas do período. Não podemos esquecer de outros grandes diretores que, através do realismo e do tom crítico de suas produções, marcaram o cinema brasileiro e o internacional. Nomes como Nelson Pereira dos Santos, Arnaldo Jabor, Cacá Diegues, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade e Paulo César Saraceni são alguns dos cineastas que também foram de enorme relevância para o período. O cinema novo pode ser dividido em 3 fases. A primeira delas tem um foco narrativo em problemas enfrentados no sertão nordestino, abordando temas como a fome, a desigualdade social, exploração e alienação religiosa. Destacaram-se nessa fase produções como Vidas Secas, Os Fuzis e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Já a segunda fase aborda temas críticos da ditadura militar. Nesse período surgem filmes como O Desafio, Terra em Transe e O Bravo Guerreiro. Ainda durante este período, o cinema novo se aproximou da proposta dos tropicalistas. Por fim, a terceira e última fase do cinema novo foi marcado pelas consequências da repressão e da censura, tendo um volume menor de produções e se aproximando cada vez mais do tropicalismo, destacando em suas produções elementos singulares típicos do território nacional, como os indígenas, bananas e araras. Nesse período, nascem filmes como Macunaíma, baseado na obra homônima de Mário de Andrade. As narrativas do cinema novo, como já foram mencionadas, davam um grande destaque às temáticas ligadas ao subdesenvolvimento, contando histórias ligadas à realidade do brasileiro através de contos de soldados, trabalhadores rurais e moradores de favela, sem menosprezar o tom crítico de cada diretor. Já as filmagens, normalmente em preto e branco, eram feitas em cenários simples e naturais, como campo, praças e regiões pobres, marcadas por longos diálogos e pouca movimentação na tela, dando muita ênfase ao realismo, similar a alguns gêneros cinematográficos internacionais da época. Portanto, nas palavras de Glauber, esse é o cinema novo. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não poderia ter resumido melhor.
papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e farol.